Boa noite, todos bem-vindos. Começando mais um Área Live, toda quarta-feira, para vocês, em Brasília, 2 minutos para as 8h30, horário do Brasil. Londres, já são 00h28, estamos entrando ao vivo para o último Área Live dessa semana e desse mês, né? Do mês de abril. Hoje eu vou receber um designer super badalado. Eu acho que hoje é um dos principais designers brasileiros, muito importante e muito conhecido, né? Com fama nacional e internacional. Eu vou ter o prazer hoje de receber o Ronald Soissan, aqui no Área Live, para conversar com a gente sobre a carreira dele, sobre o trabalho dele, e daqui a pouquinho eu vou chamar ele para entrar ao vivo com a gente. O Ronald é curitibano e está agora lá em Curitiba para conversar com a gente. Vou adicionar o Ronald agora. Pronto. Deixa eu baixar um pouquinho o nosso som aqui. O Ronald acabou de entrar. Só um momentinho, deixa eu chamar de novo. Um momentinho. Até agora entrou. Só um momento. Olha, tem alguém em Portugal. Obrigado pela presença. Alfelize. Espera aí, só mais um momentinho. Um momentinho que a gente está com um pequeno probleminha técnico. Já já a gente resolve. Só um momento. Mais um momentinho. Melina, bem-vinda. Melina Machado. Gil, bem-vindo. Davi. Só um momentinho. O Ronald está tendo uma certa dificuldade, só um momento.
Olá, Entrou. Finalmente. Tudo bom, Ronald? tudo certo? Como é que tá? Boa noite. Tá, tudo ótimo. Londres, como sempre, maravilhosa. Não estava conseguindo entrar aí. Tudo bem, tranquilo, é normal. É o mais normal do que você imagina. Eu imagino. Às vezes, tecnologia às vezes deixa a gente meio vítima, né? Não tem jeito. É Bom, verdade. vamos lá, vamos começar nosso bate-papo. Eu queria saber primeiro, Ronald, qual que é a tua formação acadêmica? Eu pergunto isso sempre para os meus, para os designers que passam por aqui, é, porque eu estava lendo a sua bio e eu achei interessante. Eu queria que você falasse sobre sua formação acadêmica, né? É, Eu fiz curso não conclusivo, né? Não concluí de agronomia, olha, que que, bacana. pois é, não tem nada a ver com design, mas é um curso que foi uma faculdade que eu entrei isso em 85, bastante tempo atrás, mas não Sim, concluí. Mas o trabalho como designer, eu acho que eu não tenho uma formação acadêmica como designer. Eu sempre trabalhei legal, como artista plástico, eu gosto disso, enfim, mas como designer entendi. nunca, não tenho É, uma formação, não sou arquiteto e nem olha que designer bacana. industrial, né? Mas você sabe que esses geralmente são os melhores designers, né? Os que não têm essa formação tão é, é, tão cartesiana, né? É por isso que eu É, pergunto geralmente. E sim, os por exemplo, o Sérgio Farer é engenheiro eletrônico, por exemplo. Não sei se você eu não sabe sabia. disso. Não, não. E a história do Sérgio, até ele vai dar entrevista para a gente daqui uns dias, é bacanérrima, porque ele vem de uma área completamente diferente. E ele é músico, ele constrói instrumento musical, o cara Sim, tem uma sim. outra pegada. Mas, Isso é bacana. E eu eu queria acho saber que é assim, uma é, vontade mais de tudo. quando é que deu o estalo para você assim das artes plásticas, por exemplo? Porque a tua base são as artes plásticas, né? É, quando é que deu esse estalo assim em você? Eu sei lá, eu sempre gostei de artes plásticas, de me expressar de alguma maneira, de alguma forma artística, né? Nunca, Certo? nunca escondi isso, sempre gostei, mas não tinha exatamente isso como profissão. Aí depois de Entendi. mais velho, sim, acho que mais velho, mas com seus 24, 25, eu disse assim, quer saber, vou... Porque eu desenhar a carvão, desenhar pastel, esse tipo de coisa é um negócio. Agora, você trabalhar com tinta é completamente diferente, né? Então, eu tinha um pouco de Entendi. receio disso. Porque a tinta, ela se comporta de outra maneira, né? Não se comporta como a tua mão direciona um carvão ou um pastel. Ela tem um comportamento dela Entendi. própria. E eu tinha muito medo disso, de não fazer bem feito. Eu sempre fui bastante perfeccionista no que eu faço. Eu não gosto de começar Entendi. alguma coisa que eu não veja que eu vou ter uma evolução de alguma maneira, né? Então foi um desafio, Entendi. mas eu acabei, sei lá, começando a fazer algumas telas para mim, misturei com papel, misturei com pastel, que é uma outra técnica super legal, e aí como se diz, eu vou tirar aqui do carregador, porque se faltar bateria eu carrego de volta. Beleza. E, e eu daí tentei alguns salões, né, de arte, especialmente aí o Salão Paranaense, Curitiba, foi aprovado com 2 obras, na verdade 3 obras, e daí adquiri isso Nunca como parou. trabalho. Não, parei. Depois de um tempo eu parei, porque não tinha. A profissão de designer tomou conta. Mas eu acho que foi uma base boa. Agora eu aluguei um outro lugar aí, estou na expectativa de voltar a pintar alguma. Entendi. E você morou um tempo em Paris, né? Você foi para Paris para poder estudar, né? Um pouco de artes Não, plásticas ou para conhecer, como é que foi? na verdade não foi nem para estudar, eu fui viajar mesmo, sabe? E ficar um tempo fora, menina não, né? Sei lá. Aí morei em Paris um bom período, mas lá eu
que eu posso dizer de artes plásticas é das galerias que eu comecei a visitar, que eu não tinha noção, ver todo aquele mundo velho que já era mais velho, mas mais atual do que nunca, né? Enfim, e a maneira como os caras trabalhavam, e o trabalho de galeria, que eu não tinha muita noção. Acho que só reforçou uma vontade que eu tinha, né? E, Entendi. e a questão é que quando você vê o trabalho de outras pessoas que você nem conhecia e vê que você se identifica com aquilo de alguma maneira, tipo, eu poderia estar fazendo isso, ou isso me toca esteticamente, sabe? Eu acho que é uma construção mais que uma escola, até, de certa maneira. Entendi, entendi. Quem são os seus artistas preferidos, assim, do Velho Mundo, dos grandes mestres? Do que você gosta de artes Ah, plásticas, assim? gosto de tanta coisa, tão difícil dizer. Eu gosto muito do Ianelli aqui, eu gosto do Nelson Leiner, eu gosto do Tunga, eu gosto do Tunga é Polo, maravilhoso. eu Tunga é gosto maravilhoso. eu gosto, eu sei lá, Palatinic, eu gosto de tanta coisa lá fora, de tudo um pouco, até os impressionistas. Eu não tenho assim eu gosto do Amilcar muito, Cildo Alma Meirelles. Castro. É maravilhoso. E aí Aí depois você. Fala, eu continua. fui na Tate, A Tate é maravilhosa. Foi a primeira instituição que eu entrei aqui, quando eu cheguei em é, Londres. é É, divina. E eu atravessei e aquela ponte, Norman Foster, que já é uma experiência. maravilhosa. E A Millennium Bridge, maravilhosa. lá eu vi uma pilha de rádios, cada um falando uma língua. Eu falei, isso é uma Torre de Babel. Você vê como o artista consegue a realização de uma obra do Cildo. Eu acho a obra fixa lá, sabe? E aquilo foi Eu vi essa obra recentemente. A última vez que eu fui à Tate, eu vi essa obra, maravilhosa. fixa deles lá, é maravilhoso aquilo, né? É. E você sabe que quando eu cheguei aqui a primeira instituição que eu visitei foi a Tate Modern. Eu me deparei com uma exposição da Ligia Clark aqui. Ah, eles fizeram os modernistas, né, do Grupo Frente, eu acho que foi um Maravilhoso, maravilhoso, uma coisa assim surreal de bacana. E o prédio é bacanérrimo, né? prédio O prédio é incrível, bacanérrimo. O prédio prédio é incrível. incrível. Eu sou suspeito porque eu sempre vou para lá, às vezes passo o dia inteiro lá naquele jardim, eu acho maravilhoso. E E a aquela vista parte e a Millennium Bridge é Norma Foster, né? Não tem o que falar, é, né? é. Não tem o que se dizer. Que mais que você gosta aqui de Londres, de arte, fora Tate? As galerias maravilhosas, tudo aquilo que tem ali ao redor da Piccadilly, ali, todas aquelas galerias, putz, Londres é... Eu ganhei um prêmio aí em Eu vi. Me fala desse 2017. prêmio. Eu ganhei um prêmio, chama Restaurants and Bars. E Bacanérrimo. é super bacana. Eles premiam um prêmio bem legal. Acho que é um dos prêmios mais legais que eu tenho, assim, que eu gosto. Conta pra mim E disso. pois eu recebi a solicitação da curadoria deles para me inscrever. Eles tinham visto meu trabalho em Milão no ano anterior, Bacana, bacana. sabe? A Paula Colombari, que é a minha galerista aí. E eles me Esse convidaram, prêmio aqui que você está falando, né? é, e eles me convidaram para inscrever uma peça. E eu inscrevi o Banco Kansai e ganhou de um monte de gente. Foi um prêmio bem bacana. E eu falei, esse eu vou lá, porque nem sempre que a gente ganha um prêmio a gente viaja em função disso, mas esse valeu a pena e eu fui. Então, foi para essa premiação. Legal, muito legal, muito legal. E você ficou um tempo em Paris, né? Quanto tempo você ficou em Paris? Eu era bem menino, fiquei um ano e meio, por aí, um pouco Olha, que mais. legal, que legal, que legal. E aí depois você Então, foi para Israel. não, foi antes. Israel foi Você foi antes. antes? Foi, Ah, foi trabalhar num kibbutz, sabe? Fazer essas... valeu a pena. Hoje eu não faria de jeito nenhum, mas valeu a pena. Foi uma bela experiência.
eles estavam saindo daquele período mais socialista do país, que serviu para colonizar o país, então eles fizeram essas fazendas, comunidades fazendas, Legal. uma pegada bem socialista mesmo, mas não no sentido pejorativo da palavra, né? E que foi uma Entendi. maneira de colonizar o país, mas depois os kibbutz chamam, eles foram se tornando mais viáveis economicamente, então eles foram reagrupados por alguma parte da sociedade, outro governo encampou, então foi uma experiência boa. Entendi. Como funciona mais isso lá? Entendi, entendi. É, aí você voltou para o Brasil, ficou trabalhando, parece que 7 anos como artista plástico, né? Trabalhei um tempão, porque eu tinha, no mesmo período que eu trabalhava como artista plástico, foi a minha primeiro trabalho como designer, eu desenhava estojos para instrumento musical. Eu tinha uma Olha, que fábrica de bacana, que legal. e desenvolvi ali uma técnica nova. Então, eu tinha essa pequena fábrica e pintava à noite na, na mesa da casa, né? Olha, E vendia nas galerias, vendia. Então, trabalhei um bom período. Não era bem um trabalho, era uma curtição que me dava uma rentabilidade, né? Foi muito importante legal. para mim, ainda é uma coisa que eu gosto muito. O Fahrenheit, por exemplo, é, aprendeu design fazendo instrumentos musicais, né? Porque ele foi para os Estados Unidos estudar música Uhum. e para pagar a faculdade ele fazia instrumentos musicais. E aí vem Legal. o conhecimento dele da madeira vem dos instrumentos musicais. A gente aprende diversas maneiras. Foi aí que ele foi pegando e tal. Hum. É, eu queria que você comentasse uma coisa. Eu tenho passeado pelo seu Instagram há mais de uma semana, eu estou olhando ele exaustivamente e Legal. me chamou muita atenção porque você, e pela sua formação de artes plásticas, você de repente põe uma foto no meio do seu Instagram, uma foto super bacana, e eu até separei uma que eu queria que você comentasse. Essa foto aqui, olha. Essa foi de uma exposição que eu vi em Nova York. Foi em 2017 também. Estava ali nas Highlines, esqueci o nome, no Whitney Museum. Muito legal, muito E foi uma legal. gostou muito aquilo ali, achei muito interessante, porque tem essa questão plástica, estética, ao mesmo tempo tem uma agressão. Eu acho que como filosofia de instalação foi uma coisa chocante, assim, mas ao mesmo tempo tem uma plástica, né? Então, essas É, fotos, obviamente, contanto que elas me contem alguma coisa assim, eu me sinta envolvido esteticamente com aquilo. Nem é muito pelo artista ou não, é mais pela realização do trabalho ali, se ele é bom e ou é não. você que escolhe tudo isso, Ah, porque sou. a seleção é incrível. Eu É, gostei dessa foto porque o Ryan Murphy, do American Horror History, ele utilizou essa mesma postura na abertura do seriado das bruxas. Elas é. estão nessa mesma posição e ele se inspirou nesse fotógrafo. Ele utilizou o Olha, trabalho desse fotógrafo. olha É, só. É. então a Tem abertura outra, tem isso. tem outras imagens que tem essa. Não, eu digo dessa exposição, tem outras imagens, inclusive. É muito legal. Essa é Essa. dela? Não, acho que não. Mas essa é Não, né? fantástica, né? Não, É essa fantástica. fibra é muito É, legal. você, o teu Instagram tem um equilíbrio visual assim muito bacana, chama muita atenção. Lógico, além do teu trabalho, né? Obrigado. Não, não é aquela coisa comercialzinha, batida que todo mundo faz, né? Eu acho. Eu, Eu fiquei muito encantado com isso, assim. é, eu sou um péssimo É comerciante. muito bom, você é um péssimo comerciante. É nada, você é muito bom, viu? Você é muito Obrigado. bom. E aí eu queria entender assim,
você teve um contato grande com as galerias em Paris e você começou a ter o contato com os objetos arte, né, por assim dizer. Foi isso que te inspirou para começar o design de produto ou não? Quando é que deu o estalo do design de produto? Ah, eu pintava ali a gente morava, eu e minha esposa, era um loftzão, era uma casa de uns, sei lá, uns 250, 300 metros, uma casa de 70 anos em Curitiba. Ela era toda aberta, assim, a minha bisavó morou nessa casa. E logo que a gente casou, a gente foi morar nessa casa. Então tinha uma mesa grande, que era a mesa central, eu pintava ali. E depois de um tempo, a gente decidiu montar um móvel para colocar televisão, as coisas que tinha ali. E eu falei, eu nunca fui, sabe, de ver alguma coisa pronta, enfim, mas acabei pegando os vergalhões de construção civil e mandando uma pessoa lá soldar e colocando, fiz uma loucura lá e aquilo eu falei, poxa, olha, isso aí é uma coisa que é uma expressão artística, mas ao mesmo tempo não está nas quatro linhas, né? E eu não sabia chamar isso de design, essa que é a realidade. Eu peguei uma entre-safra entre o fim do modernismo e o começo dessa nossa era Entendi, aqui. Então, eu realmente eu não tinha esse conhecimento. E depois que eu vi, foi uma primeira peça de criação de design. Dali eu peguei gosto e comecei a trabalhar com isso. entendi, entendi. E você não tem uma formação de design acadêmica e cartesiana, como eu falo, né? E aí Não, eu queria entender como é que é o teu processo de criação para um produto. Eu estou te perguntando isso exaustivamente pelo seguinte: ah, eu olho para o teu produto quando é o produto, o design industrial, né? Por assim dizer. Quando você faz o design industrial, eu olho para o teu produto, eu não conheço os teus produtos de perto ainda, eu não vi ainda de perto. Mas eu olho para uhum. as tuas cadeiras e tenho vontade de sentar. Ah, isso é bom. O É olhar para isso é, o a olhar ideia. chama para que você sente. Uhum. E outra característica do teu produto é a seguinte: é, quando você faz um objeto arte, a gente consegue ver o objeto arte, né? Consegue ver claramente tudo. Quando você faz o design industrial movelaria, você enxerga a poltrona totalmente, mas é tudo muito bem resolvido. A gente consegue ver o teu produto de todos os lados, porque às vezes tem alguns produtos de design que são lindos de frente. Você olha atrás, o negócio é horroroso. Sim, A sim. pessoa não consegue ter isso. E você consegue ter isso. Eu olho para as tuas poltronas e a gente vê. E vocês fazem as fotografias muito legais, porque elas pegam frente, topo, são fotografias muito bem boladas. E eu não Uhum. consigo ver, eu consigo ver um móvel bonito de todos os ângulos, muito bem resolvido, né? E na antropometria você vê que está é bem resolvido, sabe assim? Sim. E, Na e me verdade, encanta isso. eu Ainda me mais basei. sabendo que você tem essa formação toda, né? Assim, a sua formação é diferente da dos outros, né? Eu acho que eu vou pelo acerto e erro, muita experiência de chão de fábrica, né? Acho que a minha primeira e mais importante escola foi chão de fábrica, né? Eu desde cedo frequentando diversos tipos de fábrica com vários tipos de capacidade instalada em maquinário dos mais diversos, né? E acerto e erro, então vendo como que o pessoal das engenharias como é que eles procediam, entendendo, ligando os processos, ligando vários tipos de capacidade de diversos tipos de materiais, melhor falando. Mas Entendi. é conforto, realmente, se aquilo não senta, eu tô falando de poltrona especificamente, não senta, De poltrona e cadeira, né? De poltrona e cadeira é básico isso. coisa assim, sabe? Erro até em produto pronto, que depois de um tempo eu digo, puxa, podia, né? Enfim. Mas a questão estética sobre todos os lados do produto é fundamental, porque é como quando você compra um telefone
e você tira da embalagem e a embalagem é perfeita, a frente e a parte de trás. O produto ele é uma coisa só, ele não é o que aparece, né? Então, Justamente. uma coisa que eu me preocupo demais. Então, é óbvio que eu tenho o mesmo acabamento atrás, embaixo, do jeito que for. Ele é um produto, né? Ele não é um, uma capa, né? Então, por isso que eu acho que você percebe que me preocupo muito com com a diversidade de ângulos e de visão que você possa ter no mesmo produto, né? Tanto que poltrona, É, por exemplo, elas são muito fotogênicas de frente, é uma coisa engraçada. sim, sim. E isso me chamou a atenção quando eu comecei a ver as fotografias da Riva. Quando eu estava Hum. separando o teu material, quando eu fiz a entrevista com o Rubens, eu separei passos de todos os designers. E os teus produtos em especial, todos que eu olhei as fotos, a gente consegue enxergar as vistas do objeto. Ah, Lado, frente, topo, as époras que a gente chama no desenho técnico, né? Grosseiramente falando. E a gente consegue enxergar isso muito bem, a gente consegue. É como se você estivesse desenhando no ar a linha. uhum. Eu sou designer de interiores, eu fui treinada para enxergar linhas. E no teu produto eu enxergo isso muito bem, né? Na É. fotografia, o objeto pronto. Isso é A muito bem Riva, resolvido. a Riva, os produtos são muito fotogênicos, né? Pelo material em si. Então, eles têm o brilho que a gente busca ali, ou eles têm até um acabamento fosco, que é bem legal também, mas o brilho mesclado, os tipos de brilhos que eles têm, porque eles têm um ouro, eles têm um ônix, um black níquel muito legal. Então, É, ali é fácil ficar fotogênico. O produto da Riva é fácil, fora que o acabamento deles é é, impecável, o Rubens é uma estava explicando que é o polimento, né, que eles dão, o material para dar o polimento que dá esse brilho todo, né? impressão E realmente, revolucionária. o produto da Riva, quando você vê de perto, você vê a diferença das outras cutelarias total, né, Eu no acho que brilho. a nível de mundo, a Riva tem assim, ela não faz feio em lugar nenhum, é um produto realmente universal, pode ser oferecido em qualquer lugar, é muito bem resolvido. Qualidade, construção, apresentação, é uma baita empresa, é uma grande brincadeira desenhar para eles, é muito divertido, é muito legal. É, e o E Rubens é uma graça de pessoa, gosto muito dele, ele é um gosto grande muito mesmo. bom gosto. Ele diz que, eu não sei porque que ele não fala mais disso, mas o Rubens é um ótimo designer. Na entrevista ele falou bastante, nós mostramos muita coisa dele, ele ganhou muito prêmio com os produtos dele. Os Né? produtos dele É foram muito premiados. ser dono de uma fábrica, ser um bom designer e atrair assim outros bons profissionais, porque o time dele ali é bom, é muito bom, né? Não, Agora, e outra coisa, ele tem uma Cláudio, visão para trazer profissionais e designers que é uma coisa fabulosa, assim, né? a Cláudia, que para mim é, né, Cláudia Moreira Salles, Arthur Casas, irmãos total, Adriano, irmãos Adriane, Adriano, né? Só um bom gente time. bacana, assim. Você, É, pô, você. Deixa eu te fazer uma né, pergunta que eu fiquei o dia inteiro pensando nisso. Eu falei assim, quando eu comecei a olhar o teu trabalho e a parte de metal que chama muita atenção, você é fã de ficção científica? não Não. obrigatoriamente. Eu até tenho coisas que eu gosto de tudo um pouquinho, não tenho. É. Tem filmes de Porque ficção. quando eu olho para o teu produto, eu fico falando, quando eu comecei a olhar, eu falei assim, putz, se o cara conseguiu realizar, trazer para a vida real as coisas que a gente via no cinema de ficção Uhum. científica. Ah, Porque lembra um pouco essa pegada, né? É, esse não é, futurismo 60, 70, um pouco. você diz de um futurismo vintage, talvez, nesse sentido, seria. Aquele futurismo, filme de ficção É, científica, de coisas que naquela época não existiam, né? E sim, que se materializam hoje. Eu senti é, meio esse perfume, e aí eu talvez falei, ele porque. deve. Acho que eu acabo transitando em todos os sabores, deve ser isso. E aí eu comecei a olhar a parte de metal e tudo, e eu comecei a me deparar com a sua parte de madeira, e eu me deparei com isso aqui, que foi
a primeira peça tua que eu vi e que me chamou mais atenção, que é essa poltrona aqui com revestimento de expedito celeiro, que é maravilhoso. Esse foi um projeto do Luiz Fernando Dantas, que tem a Terrace lá em Teresina, um grande fotógrafo, amigão meu, Sim. e ele resolveu mesclar alguns designers contemporâneos e outros modernistas, e com o trabalho do Expedito. O Expedito já havia feito um trabalho com os irmãos Campana, pela Sim. firma Casa, tempo atrás, é um trabalho muito bom. Seu E expedito, passeou pela moda, pelo design, ele é maravilhoso. maravilhoso. Depois a gente fez um talk com ele. Ele é aquela calma que todo mundo devia ter na vida, aquele ritmo, aquela falta de escolha de palavras para falar tão naturais, tão boas, né? Bom Falar o que demais, era simples. E bom o trabalho demais. dele é um trabalho expressivo, assim, em termos plásticos e o ineditismo, né? É difícil se ver isso aí em algum É lugar. lindíssimo. É, Esses artistas populares são maravilhosos. O Brasil é é, o muito rico. trabalho, o trabalho dele é lindíssimo. Né? Eu vou fazer agora umas perguntas que chegaram de internautas para você. Tá. A maioria são designers, tá? Todos eles. Eu vou começar, deixa eu só achar aqui. Eu vou começar com uma amiga que é a Roberta Rampazzo. Ela mora aqui em Londres. Sim, Ela é Roberto, muito legal, muito querido. maravilhosa. Robertinha perguntou o seguinte: o que você considera um bom equilíbrio entre um produto conceitual e comercial? Difícil, hein? Eu, eu acho que Robertinha você é danada. ela é ótima. Eu acho que você, a primeira coisa talvez não pensar, não fazer essa divisão, sabe? Você fazer um desenho bem resolvido, que cumpra as suas expectativas, tanto da parte artística quanto da parte funcional que você desejou para ele. Né? Não converse Entendi. com um preço que vai te trazer um pouco para trás, talvez, né? Mas é muito tênue, né? O que seria um produto conceitual, um produto comercial. Eu acho que chega a uma determinada idade, no começo até pensar, eu pensava bastante até nisso, mas chega depois de um certo tempo, eu acho que se você não desenhar algo que você goste, que seja bacana para você, nem precisa ser conceitual, é melhor nem fazer, né? Então, eu tenho cada vez feito menos coisas porque estou muito rigoroso comigo mesmo. Acho que eu estou precisando me dar umas férias de mim mesmo, talvez. Então, hoje eu faço tanta coisa, mais não. E eu acho que fazer o que você gosta é fundamental. Essa profissão tem que ser uma grande brincadeira, não pode ser um peso, senão ela perde a graça. Isso é bacana. É não se levar tão a sério, né? É ficar É, leve. eu ainda me levo bastante, mas queria me levar menos. É. Eu tenho uma outra pergunta aqui de um designer o Rabi Araújo, ele é arquiteto e designer, e ele perguntou sobre um projeto específico que você fez, que foi um troféu para o prêmio Carme Alvim, e ele Ah, queria saber como é que foi o desenho disso, como é que foi projetar um troféu. foi o segundo que eu fiz. O primeiro foi um prêmio da Casa de Jardim. Não, foi da alguma coisa da Editora Globo, não me lembro direito, faz bastante tempo. Aquele Esse prêmio da Casa Cláudia, né, não que é de foi metal. um outro, não, foi uma outra coisa. E esse aí, na verdade, eu não queria fazer nada muito complexo para o próprio troféu não ser maior do que o prêmio que as pessoas estavam recebendo lá, sabe? E Entendi. coisa muito simples, muito desencontrada, mas que só sugerisse algum movimento como um desencontro de paredes, muito focado talvez em alguma observação arquitetônica que eu fiz de paredes. O Museu do Holocausto tem muito isso que eu
que foi desenhado ali, sabe? Então, Sei. na verdade, são os desencontros de paredes que deram aquele movimento. A Riva fez o prêmio, o executou de uma maneira maravilhosa. Foi bem legal fazer. Eu nunca tinha assim pensado num grande troféu, uma peça pequena, mas o que vale é o prêmio que as pessoas ganharam lá. Isso é que importa, os premiados. Não, é desenhado por você, né? Que já é Legal. um belo prêmio. Outra pergunta que chegou para mim foi de um designer aí do Sul também, o Gigi Wives. Ele estava perguntando justamente sobre essa questão do chão de fábrica, né? A pergunta dele é mais ou menos assim, porque ele me mandou por áudio, ele não mandou escrita essa pergunta. Ele estava falando que é uma dificuldade que ele tem, por exemplo. Às vezes você desenha um produto, né? E eles, eles não têm tanta. A fábrica não consegue chegar no desenho exato do produto, né? E eles saem com. Realizar. Eles, na hora de materializar isso, por algum motivo, eles saem com algumas soluções que não ficam tão legais. Como é que lida com isso, por exemplo? Isso é sua Né? experiência, não tem muito o que fazer. Você tem que conhecer a fábrica que você vai trabalhar, quais são as limitações, conhecer a engenharia da fábrica. Eu, por exemplo, tem fábrica que o pessoal de engenharia, que é o Marcos Marchetti, amigo meu há 20 e poucos anos, ele faz engenharia lá. Então, ele é quase uma impressora Esse 3D moço, minha. esse moço Esse aqui, não é? gênio aí. E Eu tinha separado essa foto para mostrar. Linda essa foto. é um grande amigo. Isso aí foi uma rede que eu fiz por uma exposição que teve em São Paulo. E ele é uma impressora 3D minha. Então, eu mando para ele um render. Eu mando um render, eu nem preciso mandar muita medida, nada, a coisa acontece, entendeu? E eu sei as limitações da fábrica que ele está. Entendi. Você exigir que uma engenharia, por exemplo, isso é um problema grande que os designers iniciantes aí têm que pega uma fábrica para trabalhar, que convidou ele, ou ele quer mostrar o trabalho para uma fábrica. É difícil fazer isso sem você conhecer a estrutura a fundo, sabe? Então, você pode propor coisas que sejam subaproveitadas ou superaproveitadas, assim, exagerar na capacidade da fábrica ou não aproveitar eles como um todo, né? A questão é que, Entendi. com o tempo e trabalhando com tão poucas empresas, eu sei o que eles podem ou não fazer, né? Esse cara aí, Entendi. o Marco, meu, se ele disser para mim, Ronald, não vai dar, não vai dar, eu sei que não. Sabe, ele eu sei o limite, né, que vai. Então, eu acho que muito da experiência aí, né? A velhice tem alguns pontos bons. Você trabalha com render, então, para criar as tuas peças, é isso? Eu faço desenho à mão, desenho livre, às vezes eu adapto alguma outra solução que eu tinha, daí faz a modelagem, às vezes no próprio papel, às vezes no computador, e vou acompanhando. Tem um parceiro que trabalha comigo, o Gabriel, muito bom, e a gente constrói juntos e vai fazendo o trabalho da renderização, certo, ver cor, é modelagem digital hoje em dia. Quando eu comecei não era nada disso, desenhava à mão mesmo e ia brigar lá embaixo, né? É, E é do mesmo jeito, acontecia do mesmo jeito. eu estou perguntando isso porque eu conheci um designer, ele é meio artista, meio designer, aqui num prédio de Londres. Eu vi as peças dele, que são verdadeiras esculturas, e Hum, aí eu consegui achar ele é francês, muito e bonito, ele trabalha com essas peças multilaminado. e o processo dele é o seguinte: ele não desenha, ele imagina a peça, ele faz uma escala 1 para 100 ou 1 para 10, A e gente ele faz só isso. constrói a peça depois de fazer isso. Ele faz uma Muito escala. por um. Eu não faço um por um, é difícil para mim, mesmo porque as minhas peças são muito grandes. Mas tem muita gente que faz isso de um por um. E esse trabalho É, multilaminar é uma coisa que é muito legal, porque é uma solução desde a década de 20, eu acho, um pouco depois, talvez. Uma solução gigante. Na Bauhaus eles já trabalhavam com multilaminado, eu acho, se não me engano.
E depois no Brasil É, foi muito usado o próprio Zalzupinho, Banco Honda. E é um material que muito me atrai, eu gosto muito. você usa bastante, né? Nas Multilameral tuas peças. bastante. É porque é a maneira de você trabalhar com algo que não é maciço, mas manter a elegância, manter o refinamento e ganhar soluções mais plásticas, mais fluídas, tem um ritmo bom que o material te oferece, além da resistência, né? Então, é um material que me atrai muito. É. Não, é bacanérrimo. E quem usou muito isso foi Michel Tonnet, né? No trabalho dele. O material maciço, vergado, era um outro processo, né? É, era um outro Era processo, né? maciço dobrado, é uma madeira específica que eles tinham, eu acho que é austríaco, se eu não me engano, se alguém souber É melhor me corrija. austríaco. É Mas eles deixavam, austríaco. tinha ali e depois, eu acho que não era nem termoconformado, hoje em dia até tem um processo de termoconformação, mas é mais no maciço. É. Isso Entendi. E é feito com calandra quente, né? Para poder a madeira chegar naquela curvatura. eu acho que ela é como se ela fosse cozinhada e faz uma termoconformação, como é o processo de cortar lâmina com faqueadeiras, né? É muito parecido. É. É mais ou menos isso aqui, né? Isso é uma fruteira É uma chapa metálica que a gente conformou e revestiu de madeira, né? de Fez lâmina de madeira. essa, essa fruteira por uma fruta só. Uma fruteira para uma fruta só, justamente. Você tem uma coisa com metal que é fora do comum, né? E que chama muita atenção no teu trabalho. É porque Por que foi essa paixão fácil, pelo metal? fácil. Ele é mais fácil que a madeira, porque você pode Entendi. trabalhar ele. O problema dele é o acabamento, né? É mais complexo, mas ele é mais fácil de trabalhar. Então você se vê limitado a. Esse aí já é um revestimento de latão. Essa peça aí foi bem complexa. Acho que só fiz uma, Bem, inclusive. É. é E lindíssima, lindíssima. só uma. Eles te oferecem algumas soluções que às vezes beiram o exagero, outras a rusticidade. É um material não é tão simples, né? Essa aí ela já envolve IP e Madeira latão. e Essa foi pelatão. eu expus na Essa Galeria Mint, eu expus na Mint em 2018 e a Mint é uma galeria maravilhosa daí. É uma baita, uma galeria, ela tem um olhar muito apurado, sabe? E eu expus onde ela é a, nacional. Ela onde a é Mint a galeria? é de Londres, Em a Londres, é galeria aqui em Londres. é de Londres. Ah, é É uma, possível ver aqui o teu é, trabalho. vendeu, mas a exposição foi em 2018, mas é uma baita galeria, uma galeria muito legal a Mint. Vou visitar, vou conhecer de perto. Eu ainda não fui nessa. Vale a pena. Eu queria que você falasse dessa poltrona aqui da Caribé, Uhum. que eu Essa acho ela aí, lindíssima. a ideia era botar estrutura aparente, sabe? Eu queria, né, vamos falar de Bauhaus, mas tem alguma coisa a ver com isso, valorizar a estrutura, né? E eu queria que a parte de estofaria, a parte interna, fosse coadjuvante do processo, né? Então eu fiz essa Entendi. estrutura que serve quase que como uma alma gêmea da própria poltrona, né? O resultado ficou Ficou bom, muito né? bem. Ela é alta. Porque os nomes que você dá para as suas peças são nomes. A peça tem uma cara bem futurista e tem um nome muito brasileiro, tipo Caribé. Por que Ele isso? no baiano que levava uma vida calma. Poltrona tem essa questão do proporcionar o conforto, o relax. Então, Caribé. Às vezes, Entendi. não tem a ver só comigo, com o que eu estou pensando no momento. Às vezes tem uma inspiração real, profunda no projeto. Os nomes variam muito. É, não, eu fiquei encantado com isso. Eu adorei. Deixa eu ver uma foto maior desse banco aqui. Ah, eu queria falar sobre isso aqui, porque isso eu não falei Ah, na live do Rubens,
Porque É, isso é um objeto de série limitada, né? Que é é, um rádio feito pela Riva. é uma coleção. A ideia era esse mesmo. A ideia da coleção, ela partiu do nome, né? Então, o nome da coleção se chama Mudos. E Ah, aí, por isso. exatamente. E foi uma atividade bem-humorada, vamos chamar assim, que a gente fez para participar de uma exposição em São Paulo durante o Design Weekend. Ali eu fiz pela galeria do Pablo, na Herança Cultural. Naquele ano ele levou um trabalho do Zanini muito bom também. E a ideia era objetos inanimados, mas que tivessem um apelo de elegância. Tanta gente, eu já fiz uns rádios assim de madeira que não funcionavam quando era criança, adolescente. Eu sempre gostei dessa recriação de objetos vintage, mas então eram objetos inanimados que não saíam som, que nada. E eu fiz um fone de ouvido também muito legal, que O tem fone de ouvido é lindíssimo. É de madeira, né? de madeira com ouro. É Lindo. uma brincadeira de edição limitada que a gente fez, foi muito legal. O Rubens encampa essas loucuras minhas de vez em quando e vem junto. O Rubens é genial. Ele Eu gosto muito dessa poltrona. É uma poltrona, né? A corpo. Existe a versão dela cadeira também, não é? tem, tem a versão cadeira também, uma poltrona. Essa aí, eu fui convidado para fazer um talk em Minas, na Casa Cor de Minas. Foi antes da pandemia, não me lembro bem que ano, 2019, 18. Pela Valéria e pela Gabriela. E que são... A Gabi, ela é casada com o Pedro Pederneiras, do grupo Corpo. E Ah, eles que construíram o cenário, o local onde estava ocorrendo isso lá na Casa Cor, né? Então eu criei uma amizade assim por eles. Eu falei, pô, um dia eu vou fazer alguma coisa que tem a ver com o Grupo Corpo. Mas não pensando olha, que nisso. incrível. Depois Que eu incrível. falei, cara, essa poltrona parece uma bailarina, é muito suave, é muito, muito, sabe, leve. Então, pronto, poltrona corpo, e virou poltrona corpo. Ah, e homenagem à companhia de dança maravilhosa. A Companhia Corpo é uma coisa fora do comum. É, É, é como Deborah Coker, né? A companhia. o meu Eu gosto muito. não dá para dizer a Gosto. mesma linguagem, né? Cada um tem a Deborah Coker, eu acho um pouco mais, tem um pouco mais de ação, uma coisa que beira mais o esporte até. Então, é bem mais É, intenso, né? O plástico é muito é, lindo. Mas o Grupo Corpo acho que é uma coisa mais, eu não sei dizer, mas eles têm uma linguagem parecida. eles são parecidos, eles lembram o Pilates e a Yoga. A Yoga é mais suave, o Pilates é mais intenso. É Pronto, mais ou menos isso. é isso A mesmo. Débora, a Débora é Pilates e o corpo é Yoga, Mas os dois literalmente. têm São importância absurda fantásticos. no Tem cenário uma importância, tem de uma dança. importância absurda. Eles A gente são os referências, né? modernistas, ou os próprios modernistas da dança são eles. Porque quem que, que, que rompeu com o clássico no Brasil, se não eles, né? Eu também não posso falar de dança, que eu não conheço muito, mas obviamente eu acho que eles se encaixariam, Sim, nessa visão justamente. moderna da dança brasileira. Porque está tudo interligado no final das contas, né? Essa era a proposta da Bauhaus. Interligar tudo isso, de certa A forma, Bauhaus, não era? depois A deles é Bauhaus, tão difícil a gente se julgar é, designer disso há tanto tempo. Eles romperam, ponto final. O resto é estética, né? Mas ruptura, é, claro que deu no Brasil, né? Zaninão, pai de Zanini maravilhoso, Zalzupin, todo esse time. sim, Eles fizeram, eles trouxeram essa situação para o Brasil, né? Cada um à sua maneira, mas eu acho que o primeiro laço foi lá atrás, né? Em 29, 20. é. Não, o Niemeyer também, né? Com Brasília, Brasília inteira, implantada de uma vez só. Viu?
Esse foi um grande Como? mecenas. Um grande mecenas, o Niemeyer, acima de tudo. Ter trazido tantos É, designers. Era um time novo, né? Ele acreditou numa é. garotada, vamos dizer, para trazer lá Não, para dentro. e o Niemeyer foi quem trouxe o Atos Bulcão, por exemplo, do Rio, né? Todos, todos ele levou para O, lá. Ele levou Zanin, ele levou Bernardo Figueiredo, ele levou é, o Sérgio Rodrigues também foi levado para lá. É, também. e tem uma outra galera que o Niemeyer levou, que acho que pouca gente sabe, que foi o Tom e o Vinícius, para É, fazer a é, Sinfonia da eu, Alvorada. eu li que Você eles ficaram conhece? no canteiro de obra, eu li um relato do Tom Foi. sobre eles ficaram num canteiro de obra, foi uma coisa, é fantástico o que eles falam, a questão dos animais que tinham em volta, eu li esse relato, é muito interessante mesmo, é bem lembrado. É, E eles time, fizeram a Sinfonia da. Eles compuseram a Sinfonia da Alvorada em Brasília. Se eu não me que engano, cele... no Palácio, se eu não me engano, no Palácio do Catetinho. Inclusive faz parte da discografia oficial do Vinícius do Tom. Ah, é? Existe esse CD. É, e o CD, a capa do CD é maravilhosa. São as. É o desenho, é um rabisco do desenho das colunas do Palácio da Alvorada. Ah, eles fizeram os triângulos, que bacana. É, eu É nunca um vi. desenho mesmo. É lindíssimo. Depois eu vou mandar para você. Eu tenho. Eu tenho digital, eu tenho a Ah, manda aí. discografia completa praticamente. É bem bacana. E a música é bacana também. Falando nisso, o que é que te inspira na música? Música aqui, na verdade, é ponto pacífico aqui no estúdio. A gente entra de manhã e já tem música o dia inteiro para os diversos gostos, né? Então, para o processo criativo, para mim é muito bom, né? Faz uma diferença grande. Estão tocando a campainha. Faz uma diferença grande. Porque é uma coisa que acalma muito, dá inspiração, sei lá, muito Entendi. legal aqui, né? Mas você gosta do quê? De MPB? O que que tu ouve? Teu player é insano igual o meu? E eu ouço aqui MPB, eu ouço, não tudo, sabe, mas até ali a parte da bossa nova eu gosto muito, algumas coisas. Rock anos 80 porque, enfim, rock inglês. Tipo eu. Tipo eu. Eu escuto um pouco de tudo. Tem de Eu tudo trabalhei aqui. com artista, eu trabalhei com artista plástico que era cenógrafo de ópera. Ah, E é? aí, o nosso galpão, por assim dizer, no centro de São Paulo, aquela maluquice toda, e a gente ouvia trechos de ópera o dia inteiro. Ah, Só que bacana. que, só que o Henrique era cenógrafo de ópera. E aí Hum. ele contava as histórias todas, as coisas que ele desenvolveu, é, de cenários a figurinos de papel. O Ah, trabalho dele é todo com papel, então era uma coisa assim maravilhosa. Nós eu aprendi muito com ele nesse. Eu queria que você me falasse sobre essa peça aqui, ó. maior. Essa é uma poltrona eu fiz para Techline, que é uma empresa aqui, que é um parceiro meu aqui no Rio Grande do Sul. E, e a ideia era ter uma silhueta muito delicada, sabe, de braço, de contornos. Então, é toda cortada em laser. Ela é bem tecnológica, bem pouco, uma solução bem pouco, vamos dizer assim, artesanal. E é toda cortada no laser, tem esse revestimento de madeira que dá um aquecimento. É bem fininha. Ganhei acho que 3 ou 4 prêmios legais com ela. É uma peça que eu gosto muito. E ficou. Eu gosto de pensar que o meu trabalho, de alguma maneira, daqui, sei lá, pode ser até uma prepotência, mas eu gostaria que olhassem algumas coisas que eu fiz daqui 20, 30 anos. Eu já não estou mais aí, enfim, mas. E dissessem, puxa, olha que bacana, eu poderia pôr na minha casa hoje. Essa tal da temporalidade, se é que essa palavra existe, mas eu acho que é uma palavra que se força por si só. A estética
a estética do objeto força a presença dele no tempo ou não, né? Ele mesmo que manda, saiu da tua mão, você já não manda muito, mas eu gostaria de pensar que esse trabalho e outros ficariam, sabe, bacanas, Entendi. por isso da Não, escolha mas de materiais mais nobres é, e coisas que vão durar, né? essa, Aqui no estúdio, peça do é, Laffer, coisas que estão aí. essa questão da temporalidade, eu acho que você consegue atingir muito. É, a tua peça não fica datada, Já assim, tô, sabe? Não fica datada, não é aquela coisa assim que você fala, olha, é modernismo, é futurismo, não tem essa datação. E você é, consegue fazer isso pela mistura do material. É isso que é bacana. é, Porque, por exemplo, eu vi a corpo a versão com tecido e a versão em lâmina. Eu aham, falei, poxa, é bacana isso, porque a poltrona muda, mas você vê que é a mesma peça, né? E você consegue atingir isso, sim. né? É mais demanda do próprio mercado, né? Que fazem esses. Às vezes eu consigo abrir um determinado trabalho, um determinado desenho, dar sequência nele como famílias, vamos dizer assim, né? Ou como um filho, vamos dizer, a cadeira, né? Sair da poltrona. Mas tem muitos objetos aí meus que nascem e morrem nele só. Eu tenho sido cada vez mais econômico com materiais também, porque eu acho que soa mais Tipo esse autêntico. aqui, Essa aí tá no Museu da Cadeira Brasileira, um projeto do Zanini, na Bahia. um museu novo, na Bahia, né? Eu fabuloso Maravilhoso. em Belmonte, que é a cidade que o pai dele nasceu. E ele criou esse museu lá com a Secretaria de Cultura. O museu acho que tem que ter uma visitação bem intensa no Brasil, merecia, sabe? Porque é um trabalho que ele fez lá primoroso, juntou um time de designers muito legal e essa cadeira tá lá. É uma peça em Trazer. inox. Ele acabou de entrar, ó. Acabou de É, entrar. Zanini, vem dar entrevista para mim para falar do museu, Zanini. é, Menino Ele, Grande. tô atrás dele. Ele sempre É, entra nas lives. Agora eu quero que ele venha conversar com a gente, tá bom. que ele é genial. Ele Eu é. queria, eu queria falar da parte de iluminação, Uhum. que eu acho que é uma das tuas pérolas é a parte de iluminação, né? Porque é algo minimalista e escultórico, né? Você tem essa pegada do objeto de desejo, escultura praticamente, né? A questão de luz, assim, para mim, eu sempre gostei da ideia de desenhar objetos luminários. Aliás, eu queria ter começado como designer fazendo isso, sabe? Esse é um abajurzinho que eu tenho. E o que eu gosto mais, além do objeto em si, da plástica dele, é o resultado da sombra, né? Porque onde tem luz tem sombra. E a sombra, às vezes, é tão mais importante que a própria luz, né? E é uma coisa que eu gosto, eu achei uns parceiros bons para produzir, então é uma coisa que eu levo adiante. Essa aí eu adoro, é um difusor que eu criei pequenininho para. Eu não faço objetos de luz assim para pessoa, sei lá, como é que eu vou dizer? Para ter uma Não é função, objeto óbvio. técnico, não é objeto técnico. Explorar um pouco mais o contexto artístico, né? Luminárias eu não me prendo muito a. Mas Enfim, isso é genial. Isso é genial. é. Essa também é Isso é uma chapa genial. da hora. É uma É bem chapa de legal. madeira, É, é com linda. esse desequilíbrio, né? Ficou bacana, eu gosto das peças também. E para mim, a mais bonita de todas tem essa que é feita com mármore, né? Essa é super bacana. Essa aí foi para uma exposição na Itália e que eu fiz com o Giorgio Bonaguro e com o Gustavo Martini. A gente tinha um grupo, né? Chamava Marble Stories. A gente fez 3 ou 4 exposições juntos de mármore Marble e fiz Stones. exposição Frio que ocorreu no Brasil na Galeria Bolsa de Artes também. E essa é uma homenagem a um artista belga, né? E
tem todo, foi feita pela Marimar, lá em Verona, o mármore era brasileiro, foi uma exposição muito legal. Ela teve também essa peça no ambiente do Zanini, na Modernos e Eternos de Belo Horizonte. Hum, É muito, muito mesmo. legal. Essa é em homenagem ao Mon, do Niemeyer, Ela, né? a ideia é essa, a ideia é essa, aqui de É, Curitiba. é, Essa que é o Museu do Olho. é maravilhoso. Deixa eu só achar a luminária aqui que eu gosto, a que eu mais gosto de todas. Que foi que a gente publicou, a primeira chamada foi com ela, e eu acho ela genial. Só tá um pedacinho dela que é Ah, tá. esse Essa maravilhoso. é um cristal soprado, um cristal puro soprado, de uma espessura muito grande que a gente fez, uma bola gigante, e eu coloquei essa luminária dentro da bola, então você tem todo o reflexo das imperfeições do próprio cristal por dentro. Ficou bem cenográfica, ela tem uma certa violência do material, né, que é o cristal bruto, e a suavidade de uma Ela é, luz amarela. Ficou ela é o resultado. É, maravilhosa. Eu queria agora, só para você, os teus objetos, que é esse banco que é maravilhoso. tá. Isso são peças limitadas, né? Peças únicas ou não? Não, essa aí é uma edição limitada. Essa aí foi uma exposição que eu fiz em Veneza, durante a Bienal de Veneza. Não essa outra, né? Foi de 2018, eu acho. Teve a Bienal de Veneza e uma curadora da Sérvia me convidou para participar da exposição. Eu levei essa peça num palácio maravilhoso. Foi uma exposição maravilhosa em Veneza essa. E ocorria paralela à Bienal de Arte, então tinha toda uma implicação plástica nesse processo, desse projeto, desculpe. E esse aí que eu ganhei o prêmio aí em Londres também, com esse banco, né? Então, essa peça tem uma importância bacana na minha história. É uma peça que, especialmente, Entendi. Você muito. O Banco Copan, o Copan está na maravilhoso. galeria de espaço e na herança cultural. Espaço é uma galeria que tem em Nova York, Miami e Londres, do Carlos Junqueira, que faz um trabalho precioso de seleção de designers, né? E tem na herança cultural uma galeria em São Paulo, exclusivo deles lá. O Pablo também tem um trabalho maravilhoso. O É Pablo. muito bacana que você está no mundo inteiro praticamente, né? Assim, com essas peças mais selecionadas, né? Ah, Com esses objetos de escultura. um pouco em cada É, canto. Nova Hoje, York, com as galerias você está em todos os lugares, né? Que as lojas de móveis não possibilitariam, praticamente, né? trabalho diferentes, né? Esse é um trabalho que ele é trabalhado, é um trabalho de galeria, de coleção, de colecionadores, são objetos colecionáveis, né? Claro que com função, mas não é um trabalho que passe por aquele trabalho industrial do dia a dia, não teve essa intenção, né? Então, É, realmente, é o que eu falo para os designers, é alta costura, né? É alta costura do designer. é um outro E, problema. e quando você entra no industrial, é o prêt-à-porter, que dá É, sustentação para a coisa toda. é É, uma é boa. isso. É É. isso mesmo. Sempre, eu queria que você falasse sobre isso aqui, ó, que eu achei genial. Isso aí é uma sorveteira, que foi uma brincadeira que eu fiz aqui no estúdio. Ela tem a colherinha, é como a pegadora de sorvete, né? A pá que pega sorvete, as mais antigas, vintage. Então a colherinha tem esse desenho. Ela tem aquele apoio para a colherinha na parte de cima, que fica flutuando, e esse espaço maior de intervalo para não gelar a mão. Então foi eu ainda não realizei esse produto, ele tá só em estudo, né? É Então, mesmo? eu nunca levei adiante. Isso é a cara da Riva. Eu achei que era É, da Riva quando eu vi, né? Isso aqui é também é. muito legal. Esse foi executado também
pela Marimar, participou do evento de Milão do ano passado. Eles fizeram com a Simple Kitchen, né? Um É evento lindíssimo, é bacana. lindíssimo. Era uma coleção, chamava Equilíbrio. O tema que o curador deu lá, que foi o David Lucati, lá, o curador, ele teve essa história de pedir que o tema fosse todo equilíbrio. Então, tinham vários artistas italianos, belga, canadenses. Entendi. A minha ideia É, foi essa, né? quando eu falo das époras do teu trabalho, é isso, tá vendo? Você vê na lateral, você vê o desenho muito preciso, e aí Uhum. você vê em cima, por cima, você vê o desenho olhado por cima, e você consegue enxergar isso muito bem, né? Basicamente, todo produto devia ter isso, mas o teu especial, é por isso que eu te questionei, eu falei assim, não tem como não ser designer, não tem É, como não ser. Muito uma professora bom. me apanhou, acho que não fui eu que fui atrás. É isso que eu estou Essa, falando. A coisa flutua no espaço. essa é uma mesinha que está lá na Firma Casa, que é uma loja galeria de São Paulo muito bacana também. Maravilhosa, conheço. Muito boa. Só trabalha com os bons nomes, né? Puxa, Isso aqui que é é, maravilhoso. se chama Jangada, também está no Espaço, lá de Nova York, e está na Herança Cultural, é uma peça que eu gosto bastante. Jangada, o nome já diz, né? Se bem que já teve tanta jangada, acho que não me lembro quem É, mas dos tinha uma jangada. Ah, não, tem a jangada do Gilon, claro, mas tinha uma outra também. acaba sendo um nome meio que comum, né? Assim, não é Riva, que não tem como não falar. É, Riva é fabuloso. Isso aí é Slice, isso aí foi um desafio para eles lá, porque ela tem diversas Foi. conformações de função de maneira diferente e aleatória, né? E ela é presa por uns pequenos encontros térmicos de solda que não tem o material da solda em si, né? Então ele vai dando esses travamentos, é um pequeno ponto, e ela fica bem solta e resistente. Ficou uma peça muito legal. É uma Essa aí. joia praticamente. É uma joia praticamente. Essa é E vai outra da Riva, que é maravilhosa. ser linda. É. Eles conseguem essa suavidade, essa precisão no trabalho, são muito bons. Quanto tempo você ficou na Riva, por exemplo, para entender o processo deles, por exemplo? Na Riva pouco, porque o Rubens é um designer, né? Então a engenharia de lá, que é o André, que é o rapaz que faz, que é fabuloso, ele trabalha com um designer, que é o dono da empresa, que é o Rubens, né? Então não precisa de muita coisa para explicar para ele. Ele tem uma captação, uma visão do projeto como um todo, Tem uma equipe praticamente. boa por trás, né? E ele, na Riva você não precisa ir muito, não. Qualquer designer que começa a trabalhar com ele resolve muito rápido as coisas, né? A engenharia da Riva ela tem a solução perfeita para tudo, né? Eles têm diversos termos de fixação e soluções que você nem imagina. Então, a Riva não foi difícil, não. Não é difícil, né? Eu Não. estou te perguntando isso porque quando a gente começou a falar de Arthur Casas lá com o Uhum. Rubens, ele falou O Arthur. assim, o Arthur me manda uns desenhos que eu fico olhando e a gente tem sempre que, falando do processo, né, designer indústria, e ele falou assim, às vezes a gente tem certa dificuldade porque ele manda um desenho que você fala assim, não consegue entender o que ele está fazendo, porque o Arthur é um dos poucos arquitetos que ainda desenha à mão. O Arthur desenha a mão, desenha muito bem a mão, e o Rubens entende o que ele faz, com certeza É, entende. O trabalho do Arthur não, tão bom, temporal, tão rico, né? Eu acho ele. E é como maravilhoso. O Arthur é sensacional. Né? O Rubens estava falando sobre o faqueiro, né? Era maravilhoso. Que, Né? que tenha é De baseado cor, na cabeça da jararaca, né? de outra. Na Eu geometria acho da cabeça da jararaca. o Ele Arthur estava tem falando.
uma Arthur poesia, né? o Arthur Ele é é uma fera, sempre um é designer, maravilhoso. um bom designer, né? Enfim, mas o Arthur é um cara que poderia ser só designer. Ele tem uma nítida vocação para isso, né? Para ser designer. Ele é É, muito. é. Não, o Arthur é especial quando ele pega um produto, né? Ele Olha, consegue dar a cara dele. É tipo, é você, praticamente, né? opa, opa, forte aí. Lógico, mas você, olha, queria que você comentasse disso aqui, ó, que eu achei Essa fabuloso. ela tá na firma Casa também, essa poltrona feita em fibra de vidro, revestida com esse couro sola, e que é uma solução bem italiana, aliás, né? E a gente demorou um pouco porque tem curva para tudo que é lado, então até eu conseguir conformar esse couro que ele ficasse sem muita ruga, muito acúmulo de material que seria inconveniente para o projeto, então a gente demorou um pouquinho nisso. Mas ficou bem resolvida, ela senta legal, giratória. Essa tá na firma Casa, já foi fazer uns 2 anos, é um projeto bem legal. É maravilhoso. Tem uma linguagem italiana, mas é feito 100% no Brasil, né? Com É, tecnologia brasileira, pois né? é. O Isso que é que será bacana. que é brasileiro, o que é italiano, ninguém. O que interessa é que Eu acho que hoje em dia a gente não tem mais isso, né? Não tem não, mais não, isso. cada vez menos tem. Marita maravilhosa, minha amiga É Marita isso, de Dirceu, essa bagagem. estilista especializada em corseteria. Desculpa. E hoje em dia, o importante é você não virar as costas para essa nossa escola, que foi o modernismo, que é uma coisa tão rica, tão presente. Poucos países tiveram um modernismo tão forte e relevante no mobiliário como o Brasil. Me arrisco a dizer que só os nórdicos, franceses tiveram uma boa presença, mas o que se fez no Brasil foi muito relevante. Então, é uma escola, é uma bagagem e é um grande desafio agora para essa geração nova, né? Ou se trabalha focado no modernismo e se continua essa escola, como tantos amigos fazem, ou se atua num pós-modernismo já mais globalizado. É difícil agora você dar nome ou classificar, né? Eu acho que daqui uns 50 anos vão se classificar as É, gerações eu acho que é do... isso, como foi com a Bauhaus, né? A Bauhaus, quando surgiu. Eu acho que não, acho que a Bauhaus foi o único movimento que já surgiu com nome e com identidade e já sabia o que queria, né? Ali a proposta do Walter Gropius era isso mesmo, era ruptura. Ele chamou aquele suíço maluco para ser o item, para ser vamos dizer assim, o criador dos cursos, né? O homem por trás dos cursos, ele era absolutamente inovador, absolutamente o oposto do oposto. Então, a Bauhaus surgiu com essa ideia, né? E o Gropius, seja quem for daquela sociedade lá, daquela região lá de Weimar, que se opusesse contra aquilo, ele ria e não tinha medo das consequências. Foi uma coisa muito ousada, muito corajosa. Muito. Eu tenho Abusado, né? muito de ter conhecido um pouco mais o trabalho daqueles caras. Eles são... Eu sou fãzão daquela época, de tudo que eles fizeram, né? É, muito legal, muito legal. Surgiu um filme agora, né, sobre a Bauhaus. Tem. Eu não me recordo o nome agora. Surgiu um filme agora recente, que ainda não foi traduzido para o português, não chegou muito aqui. Eu estava acompanhando há um tempo, que foi nos 100 anos da Bauhaus. Tem muita coisa que... Agora nós estamos nos 100 anos da nossa, né? Semana de É, arte, né? Que foi outro, não, foi a primeira ruptura, bacana, vamos dizer. Né? bacanérrimo. Primeira ruptura, Inclusive, John Grass, em é, 1920, por aí. Depois, né? O próprio Tenreiro, esses caras vieram muito antes. Né? Não, Tenreiro não, desculpa. John Grass veio muito antes, o próprio Warchavik, sabe? Não foi antes, foi ali, né? Acho que foram simultâneos. O próprio Mário de Andrade foi designer uma época. Acho que foi é, tudo meio... Mário de Andrade nossa, que desenhou. bacana. Sim, Mário de Andrade, vou pesquisar sim. sobre isso.
desenhou uns móveis, tinha uma pegada bem deco, assim, tem coisa dele, fez para casa dele, eu acho. Ah, muito legal. Brasília tem muita coisa muita residência feita pelo Zanini Pelos, pai. não tem, Pelo eu acho que Zanini lá, eu tem, sei ele que Vitória tem muita coisa dele, eu sei que é, ali entre a Barra e a Zona Sul, ali, eu não me lembro, acho que é Joatinga ali, conheço muito do Rio, tem muita é, coisa dele. Zanini tem coisa inclusive por... uma época, inclusive o Zanini de Zanini uma época teve em Brasília para alguns restauros de algumas coisas do pai dele. Tem sim. É que eu não conheço tudo. Até pedi para ele um livro do pai dele hoje, que eu quero Legal. ter. Eu queria, para finalizar, que você me falasse sobre isso aqui, ó, a tua coleção de azulejos. Tá? Isso é muito legal. Isso foi um convite de uma empresa do Rio, chama Vista, para desenhar uma linha de azulejos. E eu queria algo que eu não busquei a composição entre eles, entendeu? Que cada azulejo tivesse a sua historinha já definida, né? E a composição ficasse em segundo plano, que muita gente desenhava. O Atos Bulcão mesmo desenhava dessa maneira. Eu acho que ele não buscava a composição no primeiro plano. Ela acabava acontecendo, né? Então, É, o esse, Atos, o Atos fazia o desenho para que o desenho fosse formado livremente. Era esse, a pegada dele, né? o Bulcão era um... Esse mandou nesse assunto aqui. Maravilhoso. Não, ele era E maravilhoso. Eu cresci vendo isso, né? em Brasília está muito bem preservado. No aeroporto tem um painel dele muito lindo também. Você conhece os painéis do Parque da Cidade, do Atos Bucão? Você já Não, viu? não. Então, os painéis. Putz, quem que era o arquiteto? Eu li sobre isso esses dias. Não me lembro quem que era o arquiteto, convidou ele, é verdade. É, Então, o Atos Bucão fez painéis para o Parque da Cidade de Brasília. E esses painéis são pretos. São os únicos painéis dele que são pretos. E sério. alguém questionou ele, é o único painel do Atos que é totalmente preto, que foge do azul tradicional, do vermelho. E, O trabalho e, do Noel e Maria. alguém é, e alguém perguntou para ele assim, falou, por que você está fazendo esses azulejos pretos? Porque você sempre faz muito colorido. Ele falou, porque a natureza está em volta, para que eu vou brigar com a natureza? Bem pensado. E ela manda, viu? Então, Por isso que eu não é, trabalho e, madeira, não trabalho. Ela manda. é, o cara era genial, assim, né? Enfim. E Essa geração, ele foi que é os 60, começo de 70, definiu a nossa estética e tem que ser muito respeitado e não se olhar como que pena que eu não estava nesse período e sim dizer que bom que eu estou nesse e vi o que eles fizeram, né? Sabe que essa Não, mas geração toda a obra dele está lá para a gente poder ver, os painéis estão bem preservados. Em Brasília existe uma preservação muito grande do trabalho do Atos. Eu sei porque eu morei lá a vida inteira, então, é, né, o trabalho como do Atos faz parte da história da cidade, definitivamente. faz parte da história da cidade. E o Atos foi quem inaugurou essa história de tirar a obra de arte da galeria e levar para o grande público, para os espaços públicos. Ah, que bacana. É meio que o que os Né? gêmeos fazem ao contrário, eles vão para o espaço público para depois trazer para dentro. Justamente. E o Atos fazia isso, porque você tem isso nos prédios de Brasília, nos prédios residenciais, nos Uhum. órgãos públicos, no Parque da Cidade. Então, a gente cresceu vendo o Atos Bucão para todos os lados, né? E É é uma lógico, tem a galera que não entende isso e não sabe o que é, infelizmente, né? eu acho Existe que ainda falta essa falta de cultura, essa é a realidade. mas as pessoas não estão buscando isso. Aprender, eu querer saber. Ficou uma coisa muito setorizada, mais para arquitetos e designers, jornalistas e, enfim, ficou. Essa é uma cultura nossa. É difícil você perguntar
para alguém que não seja do nosso segmento, quem é o Atos, quem é o Zalzupin, ficou um nicho, né? Infelizmente. Diferente de dança, diferente de até artes plásticas, que extravasa um pouco o seu nicho inicial dos criadores e das pessoas envolvidas, o nosso segmento de design e arte voltada para o morar é ainda uma coisa setorizada nossa, não é todo mundo que conhece. É uma pena, devia ser, né? Ainda, Enfim, ainda, é muito, ainda é muito elitizado, né? A realidade é essa. na Assim, Europa... a experiência que eu tenho de Brasília é que isso é um pouco diferente lá. Boa parte da cidade conhece Atos, independente de ser da área de design de arquitetura. A população conhece. Virou um patrimônio nacional, assim, um Yeah. patrimônio da cidade. Isso é bacana. E hoje você está vendo marcas de moda trazendo isso para as roupas, trazendo isso para objetos, e as pessoas Uhum. reconhecem isso, de certa forma, né? É lógico, tem uma galerinha ali que não sabe do que se trata. Yeah. Como? O Atos virou estamparia, eu acho, para alguma coisa. Eu me lembro de ter visto isso. O Atos foi tema de um desfile do Ronaldo Fraga. Foi Ronaldo Fraga que fez. Eu me lembro de ter visto alguma coisa. É muito bacana. Ronaldo fez um desfile super bacana, mas a Fundação Atos Bulcão tem camisetas, tem Sharps, joias com os desenhos do Atos. Tem uma coisa bem bacana. E o pessoal de Eu acho Brasília gosta. curioso, né? Porque quem que seria um cara, alguém paralelo a ele fora do país? Eu realmente não. Eu conheço aqui no Brasil também o Noel Marinho, que é um baita cara que foi dessa época, mas fora do país é complexo, né? Quem é um azulejista, assim, sabe? Eu Não não tem. sei. Eu acho que não tem. E quando eu mostro para os estrangeiros aqui, eles ficam enlouquecidos. Nunca viram nada parecido Pois com é, isso. você trabalhava mais. Os portugueses tinham a questão dos azulejos, mas era uma outra coisa, era diferente, né? Mas um azul. Era florzinha, era o azul cobalto, essa coisa toda, né? Tem isso dos portugueses. Mas o modernismo impresso nisso não tinha, só o Atos, que eu conheça, Não, né? Eu ainda não vi nada, praticamente. não. Assim, enfim. Bom, meu querido, adorei. Vou ter que finalizar. Essa conversa aqui daria mais 2, 3 horas. Muito obrigado. Eu te agradeço muito. Você é uma simpatia. Obrigado. Fiquei muito feliz de ter você aqui e de conhecer o designer por trás do design, né? O ser Obrigado. humano por detrás disso, né? A mão que desenha o traço. Isso é um importante, tá bom? Lado. É, Eu faço eu queria que você deixasse as suas redes sociais para nós. redes sociais. Ronald underline Sasson underline. Sasson Underline. Tem o teu Ronald, site também, né? tem meu site ali. É muito bom falar do Ro- trabalho, com mais gente ouvir. Sim. Não, e E, as pessoas estão me mandando DM toda hora, falando, o Ronald vai estar aí. As pessoas estavam numa bacana. expectativa muito grande para te ver, né? E aí eu entendo porque o teu sucesso, né? Poxa, obrigado. Depois de conversar com você, que eu entendi por que que faz tanto sucesso assim. Não só pelo traço único, pela ousadia, mas pelo ser humano, assim, né? Isso é bacana. Parabéns. Obrigado, querido. E um beijo para todo mundo aí. Boa noite. Beijo, obrigado, querido. Boa noite, obrigado. Namastê. Tchau. Namastê. Pode desconectar aí. Conversei com Ronald Sasson, aqui no Área Live. Entrevista bacanérrima. Adorei. Grande designer do país, da nova geração. Está em várias empresas bacanas. Está com a Riva, com vários produtos. Genial. Gostei muito.
Obrigado pela presença, Ronald. Sempre bem-vindo aqui. Obrigado pela entrevista, obrigado pela disposição. Bom, esse foi o nosso último Área Live desse mês. Mês que vem a gente volta com a nossa agenda e dia 4 a gente vai ter um pessoal incrível aqui, que é o pessoal do Estúdio Humanos. Vou estar com eles aqui ao vivo para falar de todo o trabalho deles, das novas peças, e no mês que vem a gente vai ter muita gente bacana aqui, muita gente bacana. E a nossa agenda está fechada até o final de julho, e estamos já com 2 designs confirmados para agosto. Vai muita gente bacana por aí, viu? Só para vocês terem uma ideia, vai ter Cristiana Bertolucci aqui, vai ter o Vira Schurz, vai ter Estúdio Humanos, Rafa Preto vai estar com a gente, e um monte de gente bacana vai estar aqui no nosso espaço, tá bom? E a gente está aí procurando outros nomes também muito legais para poder participar dos nossos encontros todas as quartas-feiras. Brevemente a gente vai estender o projeto para outros dias também, tá bom? Agradecer vocês, foi muito bom estar aqui sempre. Um beijo para todo mundo, aguardo vocês na semana que vem. Área Live, acesse esta ideia, assista esta ideia. Obrigado, boa noite.